Bem-vindos ao canal Graça a um Renovo. Se você gostar da mensagem, você curte e se inscreva no canal, tá? Que vai ajudar algumas pessoas que, assim como eu, fui ajudada, né? Eu fui ajudada através de um vídeo, né, que eu assisti e fui assistindo, né? E conferindo na Bíblia e aonde eu vi, né, que eu vivia enganada, né? Muita gente sofre por falta de conhecimento, como eu também, né? Hoje, graças a Deus, cada vez mais, né, adquirindo conhecimento na palavra, na Bíblia, né? Que serve para que a gente estude, né, e aprenda e viva, né, de acordo com o que é para nós hoje, né? Porque a Bíblia não foi escrito, né, agora, foi escrita há 2000 anos atrás, então foi para uma geração, mas algo serve para nós, né? Os benefícios da cruz de Cristo, né? O que Cristo fez por aquele povo e serviu para as futuras gerações. Então, um capítulo e versículo, né, na Bíblia, aonde me causava, né, pânico, e creio que para outras pessoas, né, porque todos nós, né, quando eu não tinha o conhecimento, né, eu, né, me sentia uma pecadora, né? E hoje muita gente se sente assim ainda, né, pecador. Então, aí a religião ensinou que quem tem pecado, né, vai para o inferno. E o inferno é um suposto lugar terrível, né, aonde as almas vão e vai ter choro e ranger de dente, é uma coisa terrível, né? Quando o inferno é sepultura, né? Hoje eu também sei o que inferno é sepultura, então hoje eu tenho paz. Então o versículo, né, muito falado, que causa pânico e terror às pessoas que ainda não têm o entendimento como eu não tinha. Aonde fala assim que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? O povo, né? A gente não ouvi, eu ouvi muito isso, né? Às vezes de repente ia acusar uma pessoa de alguma coisa. Ah, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Isso Jesus falou, né, na geração dele, né, para aquele povo que estava acusando uma mulher, né, que na lei de Moisés o que ela fazia era pecado, né, e na lei de Moisés era muito tudo, quase tudo era pecado, né, e quem errasse um pecado daquele, não cumprisse uma só lei, quer dizer, era culpado de tudo, né? De tudo. Não podia errar uma. Se não cumprisse um mandamento daquele, né? Da lei de Moisés, ele era culpado de tudo. Então, era bem difícil mesmo não ter pecado, né? Tanto que ninguém conseguiu cumprir, e quem cumpriu por aquele povo, pelo judeu, foi quem? Foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi o único que veio e cumpriu aquela lei em favor de muitos, né? Como fala, né? Daquele povo lá, não foi para nós. Hoje nós já depois da cruz de Cristo, todos não tem mais pecado, né? Pecado era a transgressão da lei de Moisés, e essa lei Jesus aboliu na cruz. Então, eu vou começar, em João, capítulo 8, versículo, eu vou começar a ler a partir do 6, tá? Então, diz assim: eles fizeram uma pergunta para conseguir uma prova contra Jesus. Os fariseus, né, eles queriam uma prova contra Jesus de qualquer jeito, né, para condenar Jesus, né? Então, eles fizeram uma pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Ai, como Jesus era maravilhoso. Escrevia no dedo, no chão, né? Simples. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles, né? Jesus, né, estava escrevendo ali, de repente abaixado lá no chão, escrevendo com o dedo, né, no chão. E eles continuavam a fazer a mesma pergunta, insistindo, né, para Jesus, né, falar a respeito da lei, né, se para apedrejar aquela mulher, né. Aí Jesus endireitou o corpo, né,
e falou para eles, né? Falou assim: quem de vocês, eles daquela época, não foi para nós hoje. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois Jesus, né, baixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Coisa linda. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé, né? Que ela estava de pé ali, né? Eles fizeram tipo uma roda assim ao redor dela e iam atirar pedra nela, né? Mas o nosso Jesus maravilhoso deu uma lição ali para eles. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Não peque mais porque a lei ainda estava de pé, né? Então ela não podia transgredir aquela lei, né? Por isso que ela não podia pecar mais, porque se pecasse, né? Aí era sujeita novamente, né, ser apedrejada, né. Então é isso, para você ver que pecado era a transgressão da lei de Moisés naquela época lá. E ninguém conseguia cumprir esta lei. Quem cumpriu foi nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cumpriu, veio como natureza humana, sofreu e cumpriu por nós não, por aquele povo, e serviu para nós, porque nós, depois da cruz de Cristo, nós não somos pecadores. Em João 1:29, diz assim, né? O João fala, né? João estava lá na beira do rio, do mar, alguma coisa assim. E Jesus vinha, né? Aí João falou assim para ele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou naquela época, vendo Jesus frente a frente, né? Jesus Nazareno, né? Como natureza humana igual nós. E João falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele veio e tirou o pecado. O pecado foi tirado na cruz, sabe? Aquele sofrimento todo que ele passou foi para tirar aquele pecado daquele povo. Aquela lei foi para aniquilar aquela lei que era considerada diabo, né? Aquela lei. E Jesus tirou. Aí você hoje ainda fica se achando um pecador, você ainda fica pedindo perdão pelos seus pecados, você ainda fica achando que é um pecador por causa da maldade de hoje. Não, hoje nós temos o entendimento, Deus pôs a lei dele agora na nossa mente. Então nós sabemos hoje o que é certo e o que é certo e o que é errado. Então cabe a nós fazer o bem ou o mal, tá? E você vive de acordo com o que você faz, né? Você faz o bem, você vai colher o bem. Se você faz o mal, você vai colher o mal. Então é essa mensagem que eu tinha que deixar para vocês hoje, tá? Curta e se inscreva no canal, tá? Para vocês não custa nada, para mim faz uma grande diferença, tá? Eu quero que essa mensagem vá muito além, sabe? Porque assim como eu me libertei desse sistema religioso que aprisiona as pessoas, tá? Porque eu falo isso? Porque eu vivi nessa e convivo ainda hoje com pessoa, sabe? Na minha própria casa, religioso, ferrenho, parecendo maluco, entendeu? Que não acredita nos escritos bíblicos e acredita no líder religioso, no pastor, no padre, seja lá em quem for, tá? Mas menos na palavra de Deus. Então vamos acreditar no que está escrito e vamos entender o tempo, sabe? Que aqui não é mais para nós. Essas promessas todas já foram cumpridas. Hoje nós somos salvos na mente, né? Mas
para quem não compreende ainda vive na prisão, né? Como eu vivia. Porque a palavra salvação na Bíblia é salvação da mente, não é do espírito. O espírito, ele pertence a Deus, ele sempre foi salvo, entendeu? Tanto que quando nós morremos, né, essa matéria morre, essa matéria ela vai pro pó e o espírito ele retorna porque já veio de lá. Então, o espírito ele nunca esteve em estado de condenação, ele já é salvo. O que nós temos que salvar aqui na terra, enquanto vivemos, é a nossa mente dessa religião, que desde a época de Jesus, que acontecia, né, essas prisões, essas leis, entendeu? Jesus veio para nos libertar e viver sendo grato a Deus, né, todo dia, sabendo da história, né, essa história bíblica tão linda, né, desde a criação do mundo, a promessa de Cristo, ele veio, ele sofreu e foi vitorioso, né? Hoje ele é o próprio Deus, entendeu? E nós temos que acreditar, quem crê é salvo. Salvo o quê? Na mente, né? Quem não crê é condenado a viver sempre assim, né? Que foi isso que ele, essa palavra que ele deixou deu para os discípulos, né, quando ele tinha ressuscitado, né, e ficou 40 dias ainda na terra, ele deu essa, como é que fala, meu Deus do céu, tarefa, vamos dizer assim, né, para os discípulos, né, para 2 discípulos, para Pedro e para Paulo, para ir a todo mundo. Era o mundo de Israel, não é esse de hoje não. Quem foi que viu Pedro e Paulo por aí pregando o evangelho? Não, eu não vi. Tem muitos religiosos, mas menos Pedro e Paulo, ninguém. E foi eles que foram ensinar, né, falar que aquele que veio e que foi morto ali, ele era o Cristo de Deus, a promessa, aquele que tinha que vir, era ele. Porque o povo, alguns não acreditavam, alguns acreditaram, né? Então, quem acreditou ficou livre daquela grande tribulação ali, que Jesus veio para destruir aquele povo, né? Aquele povo rebelde, que não acreditava nele, né? Mas tinha alguns, né, que acreditavam. Então, os que acreditaram foram salvo daquela grande tribulação daquele tempo lá. E quem não creu foi condenado àquela grande tribulação, que foi coisa terrível, né? Coisa terrível. Então, tá tudo em Apocalipse, tá? Que tem gente ainda, eu também esperava, eu tinha muito medo do Apocalipse. Agora eu tenho paz, porque eu sei que isso já passou. Então hoje é só gratidão a Deus, só gratidão, viver bem com todos. É isso que Deus quer de nós. Curta e se inscreva no canal, tá bom?